Eu quero ler com você Mateus 22, versículo 2. Mateus 22, versículo 2 e 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Vou ler de novo. O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão importante da nossa semana, essa primícia, esse primeiro dia da semana, que nós estamos consagrando ao Senhor, que nós estamos cultuando o Teu nome, louvando e adorando o Senhor com canções, com orações, com ofertas. Ó Deus, obrigado por esse privilégio, por essa liberdade que nós temos no Brasil. Ó Deus, obrigado, muito obrigado. E nós clamamos, Senhor, nessa noite como igreja, que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Como igreja também nós declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu, como embaixador em nome de Cristo, eu proíbo Satanás de tentar roubar essas sementes da palavra de Deus e declaro que cada uma dessas sementes da palavra produzirá frutos a 100 por 1. Senhor, revela a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Guarda o nosso coração e a nossa mente, para que nada seja roubado. Nos guarda de toda distração, de toda confusão na mente, de toda preocupação, em nome de Jesus, para recebermos essa palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Se essa é a sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, eu amo demais essa parábola, e ela falou demais comigo essa semana. Fiquei nela, sabe quando você não consegue sair de um texto, não consegue sair de uma história? Eu nem estava planejando pregar sobre isso, mas ela só me tocou demais. Eu fui meditando, fui anotando um monte de coisa. Meu Deus! Mas assim, deixa eu resumir para você. Essa parábola das bodas fala de um rei muito poderoso, muito rico, que fez uma grande festa, assim, uma festa exagerada para o seu único filho, uma festa de casamento, né? Então ele manda convidar as pessoas. Claro, eu te pergunto, se você fosse um rei, né, como que você imagina que pessoas um rei poderoso desse convidaria para uma festa de casamento? O que você acha aí? Me ajuda aí. O que você acha? Vocês não acham nada? Pessoas importantes, né? Pessoas nobres, pessoas, cabeças ali daquela nação. Com certeza esse rei fez isso. E ele mandou então esse convite para esses homens. E a Bíblia diz que eles ignoraram o convite. Eles não quiseram nem saber. Só falaram assim: não estamos interessados, não vamos nessa festa. Pensa, o cara é o rei, ele é o rei, não é? E eles não deram moral. E o rei, cheio de graça, o rei amoroso demais, apesar de ser muito poderoso, ele insistiu com o convite para as mesmas pessoas. Só que agora, ele falou assim, ele mandou servos mais nobres do que aqueles, não é? Ou seja, mudou, né, a mensagem, mudou os servos, e falou para eles assim: olha, fala para eles que eu preparei só os bois cevados. Está tudo pronto, os bois gordos, não é? Como é que chama lá aquela carne que a gente comeu lá em Rio Grande do Sul? Angus. Eu fui obrigado, irmãos, essa vida de missionário é isso aí. Eu fui obrigado a comer carne de Angus lá, eu nem fiquei com medo até de cair meus dentes, porque, irmãos, era assim. Ele falou: olha, fala para eles que é o melhor da terra, que só o filé do boi, não é? E eles mandaram uma resposta. Eles disseram, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Todo mundo muito ocupado para responder o convite do rei. Aí beleza, o rei então não desistiu, mas ele falou assim para os servos dele: vão pelas encruzilhadas, convidem qualquer um que tenha fome, que queira muito estar comigo na minha presença e queira comer o melhor desta terra. Convida eles, convida qualquer um, não é? E eles foram
E foi isso que eles fizeram. E convidaram essas pessoas, e essas pessoas foram correndo para a casa do rei, lá para o palácio. A Bíblia diz que a casa ficou cheia, foi uma festa maravilhosa e tudo mais. Mas essa palavra tem a ver com graça de Deus, né? É sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Então, o Evangelho é exatamente sobre isso: Deus convidando pecadores para sentar à mesa com eles. Quem está me entendendo? Por isso que eu amei tanto essa música, né? Nós nem combinamos nada, né? Porque de vez em quando eu falo para o pessoal do louvor: olha, eu queria essa música e tal, eu vou falar sobre isso, mas não combinamos nada. E essa música, meu Deus, era assim, a palavra que eu estava ouvindo ela, era como se eu estivesse pregando a palavra. Então, é uma palavra sobre a graça, sobre o Evangelho da graça de Deus, não é? Pessoas que sabem que não merecem estar na presença do rei, muito menos na sua mesa, mas foram convidadas e estão lá. É sobre isso, né? Então eu quero falar, meu tema nessa noite: o que a graça fez com a gente. Amém? Você sabe o que a graça fez com você? Porque, irmãos, eu tenho ouvido sobre graça às vezes, as pessoas falando sobre graça. Não, Deus, olha, tudo é de graça, a graça é de Deus. Irmãos, uma coisa assim tão barata que não tem nada a ver com a Bíblia. Não é isso, graça. Eu falei, não, eu preciso esclarecer para esses meus filhos lindos, não é que a graça é maravilhosa mesmo. Ela promete coisas maravilhosas, o melhor da terra, o boi cevado. Mas peraí, não é só isso, calma lá, não é? Então, sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje à noite. O que a graça fez com a gente. Cutuca esse crente que está aí perto de você, fala para ele: o que a graça fez com você? Pergunta para ele, não é? E você vai descobrir nessa noite o que a graça fez com você. Então, o que a graça fez com a gente? Então, a primeira coisa aqui, quem está pronto? Quem está pronto? Está tudo bem? Tudo bem? Tudo certo até aqui? Então, a primeira coisa que a graça fez com a gente, ela exigiu de nós uma resposta. A graça exigiu uma resposta. Olha o que diz Mateus 22, 4. Então, mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos e tudo está pronto. Então, ele mandou uma palavra, mandou promessa: olha, a vida abundante, o boi gordo, está tudo pronto. É só chegar, é só entrar. E nós vemos duas respostas. Aquela resposta que eu te falei, o pessoal os convidados não se importaram com o convite, foram tratar dos seus negócios, foi um para a sua fazenda, outro para o seu armazém, não é? Essa mesma história é contada em Lucas 14. Lá em Lucas 14, o escritor fala que eles deram desculpas. Não, eu comprei um campo e eu preciso vê-lo. Eu comprei alguns bois. Olha como era gente rica, né, que foi convidada. Comprei alguns bois e eu preciso experimentá-los. Eu acabei de casar e eu vou curtir minha gata. Estamos de lua de mel há 5 anos. Tá? Ou seja, coisas legítimas, está certo. Casamento, negócios, terra, está certo, não tem nada de errado. Mas, irmãos, é muito perigoso a gente trocar essas coisas legítimas pelo eterno, pela eternidade. Nós vamos viver aqui só 100 anos. Esse assunto aqui é muito sério que eu estou conversando com vocês, né? Então a gente tem que pensar onde que nós vamos passar a eternidade, com quem a gente vai passar a eternidade, porque a eternidade é muito tempo. Daqui a 1 milhão de anos, irmãos, ainda está rolando a eternidade, seja lá onde nós estivermos, não é? Seja lá onde nós estivermos, porque a gente nunca vai morrer. Quem está me entendendo? Nós nunca vamos morrer. Sabia que você nunca morre? Nunca morre. A gente vai atravessar um portal, não é? Daqui a alguns anos. 100 anos, tá bom para vocês? 100 anos. A gente vai atravessar um portal e aí, segundo a nossa escolha, a gente vai viver a eternidade, né? Em determinado lugar que a gente escolheu aqui. E daqui a 5 bilhões de anos, ainda está rolando a eternidade. Você está lá vivo. Então a gente precisa parar e pensar um pouco hoje à noite, ok? Então essas pessoas aqui disseram não, estamos muito ocupados, não vamos para esse banquete do rei, não queremos ir. Mas outras pessoas aceitaram o convite. O versículo 10 fala que o salão de festas ficou cheio de gente. Ou seja, muita gente aceitou, glória a Deus, não é? E aí essas pessoas escolheram. Então veja bem,
deixa eu te falar uma coisa aqui. A graça nos fez um convite, mas ela espera uma resposta. E não tem esse negócio de, vou pensar, já viu essa resposta? Eu vou pensar mais um pouco. Eu estou muito jovem. Então, como se a pessoa tivesse controle sobre a vida dela. Não é isso, irmão. Não, a resposta é sim ou não. Agora, veja bem, é muito interessante, porque esse texto que eu vou ler para vocês, ele é assustador. Porque o Evangelho tem dois efeitos. Diga aí assim, bem forte comigo. Os dois efeitos do Evangelho. Você sabia que o Evangelho tem dois efeitos? Você sabia que o Evangelho pode cheirar e pode feder? Credo, pastor, nunca vi isso. Você vai já ver. O Evangelho é cheiroso e ele pode ser fedorento. Onde é que está isso na Bíblia? Vou te mostrar. Segunda carta aos Coríntios 2,15 diz que o Evangelho é o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. O próximo versículo 16: para os que estão se perdendo, é mau cheiro que mata. Vocês me ouviram? Meu Deus, obrigado, não está certo. Mas não é assustador isso? O Evangelho é cheiroso para quem está sendo salvo. Mas olha só, para os que estão se perdendo, é mau cheiro que mata. Mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Então, irmãos, a graça te fez um convite, mas você precisa dar uma resposta. Você pode responder sim ou pode responder não. A Bíblia diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Uau, Novo Testamento. Então nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos dizer sim ou não. Não é? Não, é a graça. Pois é, vamos entender a graça de Deus. Olha o que diz Hebreus 2,3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, aquelas pessoas negligenciaram o convite, negligenciaram o convite do rei, de estar com o rei, ignoraram simplesmente, não foram. Não é? Sabe como que termina? Olha só como que termina esse capítulo. É Mateus 13,14. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, não é? Muitos são chamados, mas poucos respondem sim ao chamado, não é? Poucos são escolhidos. Entende o que eu estou falando? Então, essa festa, esse capítulo, né, na verdade não o capítulo, mas a parábola de Mateus 22, a parábola das bodas, termina com pessoas que negligenciaram e aí foram amarradas de pés e mãos e lançadas fora nas trevas. Quem está me entendendo? Tá, meu irmão, isso é muito sério. Deixa eu te falar uma coisa. Olha, isso é uma coisa muito séria. Eu tenho tanto temor de Deus disso. Porque, irmãos, este lugar, pensa bem comigo, é um lugar que o fogo não se apaga e o verme nunca morre. A pessoa, um verme que nunca morre e fica comendo essa carne espiritual que também nunca morre, para sempre, daqui a 1 milhão de anos está comendo. Né, um fogo que nunca apaga, uma dor. O Lázaro, né, o Lázaro não, o rico, né, falou para o Abraão: Abraão, por favor. Ele viu o Lázaro no colo de Abraão. Jesus que contou essa parábola. Ele disse: manda o Lázaro vir aqui trazer um pouco de água nesse lugar de tormento, eu não dou mais conta. Esses dias a gente foi visitar alguém que a pessoa estava com muita dor, né, porque é um câncer terminal. E ela já está na morfina. A gente foi lá, eu e a Meila, e irmãos, eu quase chorei em cima da mulher. Ela dizia assim: é uma dor que nunca passa, pastor. Eu nem durmo mais, é o dia inteiro, é 24 horas de dor. Aí, quando ela falou isso, eu disse: deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um remédio para essa dor. Eu vou te dar um remédio agora. E essa dor pode passar. Aí eu preguei o evangelho para ela. Preguei a história de Lázaro para ela. Eu disse: se a senhora tomar a decisão certa, porque a Bíblia diz, né, em Apocalipse, que lá não haverá choro e nem dor.
não haverá choro e nem dor. Pelo contrário, irmãos, pelo contrário, é só festa, é só alegria. Preguei o evangelho para ela, mas eu falei para ela: agora a senhora tem que responder sim ou não. O convite está feito, a graça está diante da senhora. Ela disse: eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Orei com ela, aleluia. Saí de lá tão feliz eu saí de lá, porque, irmãos, pensa, só de pensar naquela mulher, sofrer a vida inteira na terra, passar miséria na terra, sofrer fisicamente doente, e depois ir para esse lugar onde ela vai passar uma eternidade no fogo que não apaga, sendo comida por um verme que nunca morre. Não, irmão, vocês estão entendendo a urgência do evangelho? Quem está comigo aqui? Amém? Então, é sobre isso. Então, a primeira coisa aqui que a graça fez com a gente, ela exige uma decisão. Ela exige um posicionamento. Vocês estão comigo? Eu lembro que quando eu converti, eu já tinha convertido, e eu já estava na igreja já há poucos anos, casei com a Meila, né? E aí a gente já estava casado e tal, já tinha o Tiago. Aí depois, eu lembro bem nesse momento, que foi quando o nascimento da Ana Lídia. Aí eu estava com a Ana Lídia, né? Tinha acabado de nascer, estava alguns meses, a coisa mais linda do mundo, mais linda de todas. E aí, eu lembro que eu fui no aeroporto, comprar alguma coisa, a gente morava bem perto do aeroporto, e eu fui comprar alguma coisa no aeroporto, na farmácia. E eu encontrei um amigo meu, do tempo das drogas. Quando ele me encontrou, ele falou: Jackson. Eu falei: oi. Aí a gente foi conversando ali e tal. E ele falou assim: cara, me diz uma coisa, tu virou crente, foi? Eu disse: foi, virei crente, cara, virei crente. Inclusive eu sou pastor. Eu já era pastor. Inclusive eu sou pastor. Ele falou, aí ele falou assim para mim: e deixa eu te falar uma coisa. E se essa história de céu e inferno for mentira? Ele perguntou isso para mim. Eu nunca tinha ouvido isso de ninguém. Ele perguntou: e se isso for mentira? E você parou de fumar maconha, de cheirar pó, parou de beber, parou de curtir o melhor da vida? Imagina, isso era o melhor da vida para ele, né? Aí, e se for mentira? Aí eu ouvi isso, e eu falei assim para ele: rapaz, se for mentira, deixa eu te falar uma coisa. Se for mentira, sabe, eu casei, eu estou com 2 filhos, né? O Paulinho não tinha nascido ainda. Acabei de ter um bebezinho mais lindo, coisa mais linda do mundo. Rapaz, casei com a Miss Universo, mano, né? Pensa, meu amigo. Cara, tô de boa. Olha, o fato de eu não bebo mais mesmo, mas eu me sinto mais saudável. Também não fumo mais, não é? Cara, eu estou livre dessas coisas. Rapaz, se for tudo mentira, tu sabe, eu estou no lucro. Eu falei para ele. Aí eu perguntei para ele: mas deixa eu te falar uma coisa, e se for verdade? E se realmente existiu o inferno? E se realmente, se você não crê em Jesus, você passar uma eternidade nesse fogo? E quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. E preguei o evangelho para ele. Só que o evangelho para ele cheirou mal. Ele começou a ficar endemoninhado. Ele disse: cala a boca, eu não quero ouvir isso. O Satanás. Aí eu, entendi. E saí dali. Vocês estão me entendendo? A graça exige uma resposta. Meu amigo respondeu a dele. Estão comigo ainda? Estão tão sérios. Vamos lá. A segunda coisa que a graça fez com a gente. Vamos lá. Acho que é legal, essa aqui é bacana, vocês vão gostar dessa. A graça produziu transformação. Presta bem atenção aqui, irmãos. Vamos entender, isso aqui é muito sério, muito sério, muito sério. Grita aí comigo, o que a graça fez com você? A segunda coisa? Produziu transformação. Beleza, ela exigiu uma resposta, você já deu. Né? Eu entendo que você respondeu sim, está tudo certo, graças a Deus. Mas ela produziu algo em nós. Algo externo, que todo mundo precisa ver. Vamos ver. Mateus 22, 12. Então perguntou o rei: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa, sem as vestes nupciais? Mas o homem não respondeu nada. Então esse foi o cara
que aí o rei mandou chamar os servos dele, amarra os pés dele, amarra as mãos dele, e saiu puxando ele, gritando, e ele foi lançado nas trevas, né, na escuridão total, pelos séculos dos séculos, e dos séculos, e dos séculos, e mais séculos, e mais séculos, pela vida eterna, na escuridão, no fogo que não se apaga, no verme que nunca morre. Agora presta atenção, eu acho muito tremendo isso aqui, porque, irmãos, o rei, lembra que o rei chamou os nobres, eles não quiseram vir, chamou de novo os mesmos nobres, prometeu para eles várias coisas, vida abundante, boi gordo, festaço, vamos ver. Eles disseram, não vamos, estamos muito ocupados, não queremos isso. Então ele chamou qualquer um, os desesperados, não é? os famintos, ele chamou todo mundo, e eles vieram desesperadamente. Quando eles chegaram lá, não tinham roupa, eles não tinham as vestes ideais para uma festa de casamento do filho do rei, não é? E aí o que o rei fez? Eu vou dar vestes para todo mundo, não é? E o rei vestiu todo mundo. Irmãos, as vestes, a Bíblia fala em Apocalipse que as vestes são os atos de justiça dos santos. Então veja bem, quando nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, também nós fomos santificados. Presta atenção, a santificação, ou seja, a obediência, é uma consequência de quem foi justificado. Estão comigo? Então, na verdade, quem que deu a justificação? Quem que deu a justificação? Deus. E quem deu a santificação? Deus também. Mas a santificação são as vestes, são os meus atos. É o que eu faço. Porque eu tenho ouvido uma pregação sobre graça assim, ó. Não, tudo de graça. Está todo mundo salvo. Não. Isso é radical demais. Irmão, você tem que ter fruto. Porque se o Espírito Santo vive em você, você tem que ter fruto. O fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São coisas que vão sair de você. Você nasceu de novo, você tem uma nova natureza, não é? Todo mundo vai ver que você está vestido, é uma veste diferente. Então o rei chegou lá e falou: o que você está fazendo aqui? Aí ele falou: eu fui convidado. Beleza, você foi convidado, mas cadê as suas vestes que eu dei? Porque se você foi convidado, ou seja, se você foi justificado pelo rei, se você foi considerado justo pelo sangue de Jesus, você tem que ter obras. A fé sem obra é morta. Quem está comigo aqui? Não é, irmãos, não é a obra que vai te justificar, que vai fazer você entrar. Mas se você entrou, você vai praticar as boas obras. A salvação é de graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é? Não por obras, para que ninguém se glorie, mas as boas obras vão acompanhar aquele que creu. Amém? Então as vestes novas, o Evangelho não apenas perdoa pecados, mas ele rompe o domínio do pecado. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é muito forte. Eu quero que você leia comigo Romanos 6,14. Fala assim, olha: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estar debaixo da lei, sim da graça. Então veja bem, o que a graça fez com você? Ela te capacitou a obedecer. Tem alguém me entendendo? A graça te deu a capacidade de você obedecer, ela mudou você. Quando eu olho para a minha vida mesmo, eu dizia assim: eu nunca vou conseguir me libertar da cocaína, da maconha, das drogas, eu nunca vou conseguir, não é? Mas irmãos, não foi assim instantaneamente. Mas quando, e ninguém me instruiu a esse respeito, mas depois que eu entreguei minha vida a Jesus, não é? Uma coisa sobrenatural aconteceu. Cara, eu posso sair. Eu tenho força para sair agora. Isso não quer dizer que eu não tive que me esforçar. Estão comigo? Vou te dar um exemplo, que eu acho muito legal, né? Pastor Antônio, né? Quem acha que o pastor Antônio é um cara musculoso? Quem acha que o pastor Antônio é um homem que tem músculos? Quem acha? Acho que só a Fran. Quem acha que o Antônio, cadê o Antônio? Quem acha que o Antônio tem músculos? Quem acha? Irmãos, todos nós temos músculos. Sim ou não? Sim ou não? Eu tenho músculos. Não parece, mas tenho. Não é? Todos nós temos músculos. Agora, qual a diferença, né, do Antônio? Cadê? Deixa eu ver um. Poxa, não tem. Ah, tá aqui. Tá aqui ali o musculoso ali.
Como é o... Não, o Juan já foi embora. Esqueci o nome do irmão. É Juan também, né? Aí o Juan, faixa preta. Né? O Juan é musculoso, assim, ele aparece o músculo dele. O do Antônio não aparece muito, não muito. Qual a diferença entre o Antônio e o Juan? Qual é a diferença entre o Antônio e o Juan? Por que os músculos do Juan aparecem e do Antônio não? Qual a diferença? O exercício. Então presta atenção, nós já temos a graça. Nós já temos a capacidade de vencer o pecado, está na Bíblia. O pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque vocês estão debaixo da graça. Vocês estão comigo? Qual é o problema? Nós não praticamos isso. Nós não treinamos. Então aquela pessoa que tem dificuldade, né, vamos dizer, de mentir, ela já tem a capacidade de não mentir. Ela já tem a capacidade de vencer esse pecado. A graça deu isso para ela, deu essas vestes. Quando essa pessoa aceitou Jesus, aceitou a festa, disse sim para o rei vestiu ela com a graça, com as vestes nossas. Só que esse cara aqui, da nossa história, não vestiu a roupa. Ele não vestiu, ele não quis vestir. Eu não preciso disso, ele não vestiu. E foi barrado. Ele não foi barrado. Ele não foi lançado nas trevas porque ele não tinha obras. Mas ele foi lançado nas trevas porque, irmãos, a graça não produziu nele a transformação que tem que produzir. Vocês estão comigo aqui, ó? Então, peraí, eu vou treinar a falar a verdade. Mas eu me preocupo, porque se eu falar a verdade, eu posso ofender a pessoa, ou eu posso perder isso, eu posso perder aquilo. Não, mas eu vou treinar. Faz assim, ó, faz assim. Eu vou treinar, eu vou falar a verdade. Aquela pessoa, né, aqui não tem isso, graças a Deus, mas pessoas que falam mal dos outros. Irmãos, a Bíblia diz, presta atenção, que o maledicente não entrará no reino dos céus. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo o Evangelho? O maledicente não entrará no reino dos céus. Peraí, pastor, não, mas eu sou crente, eu fui lavado com o sangue de Jesus. Sim, mas a graça te deu capacidade para você vencer o pecado da maledicência. Se você está simplesmente vivendo com ele de boa, é porque você está desprezando a graça. Vocês estão comigo? Leia Apocalipse 21, tem uma lista lá. Fala que os mentirosos não entrarão no reino do céu, os maledicentes não entrarão no reino do céu. Fala que os sensuais, a palavra lá é porneia. As pessoas que, o cara está lá, ele está na igreja, ele aceitou o banquete do rei, eu disse sim, eu aceitei, eu disse eu vou para o banquete do rei, mas ele está lá na pornografia, ele está lá assistindo pornografia, entende? Ele está sem as vestes de santidade, que se espera daquele que foi justificado, que foi salvo. Quem está me entendendo? Amém, queridos? É igual aquele cara, né, que no final, está lá em Mateus 7, irmão, isso aqui me arrepia. Olha, não tem uma vez que eu leio esse texto que ele não provoca algo em mim, que fala assim, que o cara chega lá, no dia do julgamento, e ele é surpreendido, né? Porque Deus fala assim para ele, amarra ele, pés e mãos, lança ele fora. Ele fala, Senhor, como assim? Peraí, tem alguma coisa errada. Está errado, peraí, Senhor, eu sou crente. Inclusive eu sou pastor. Eu expulsava demônios em teu nome. Eu pregava o evangelho. Eu profetizava em teu nome. Senhor, peraí, tem alguma coisa errada nesse julgamento. Qual a resposta de Deus para ele? Leia a sua Bíblia. Mateus 7, 21 em diante. O Senhor diz para ele assim, eu não conheço você. Eu não sei quem é você. Como assim que o Senhor não me conhece, Senhor? Eu sou crente. Lembra da paixão? Lembra daquele dia que eu fui lá e entreguei a minha vida a Jesus? O Senhor lembra? O Senhor me convidou para o banquete, Senhor. Eu fui. Pois é, mas você estava sem vestes. Você nunca mudou. Você nunca foi transformado. Aí ele termina dizendo assim, apartai-vos de mim, vós que praticais. O verbo está lá no gerúndio, ou seja, você continua praticando. Você não mudou. Uma coisa, irmãos, é a gente pisar na bola. Quantos aqui, igual eu, pisa na bola de vez em quando em alguma área? A Bíblia diz, aquele que diz que não comete pecado, engana-se a si mesmo, faz de Deus mentiroso. Agora,
Uma coisa é eu pecar e dizer, poxa vida, eu fico mal, cara. A minha nova natureza não aceita isso, cara. Eu pisei na bola. Senhor, me perdoe. Eu não queria entristecer teu coração. Me perdoe, Senhor. Eu sei, eu já recebi essa força, esse poder para vencer esse pecado, mas eu fui sem vergonha mesmo. Me perdoe. Agora, uma coisa é o cara ficar de boa com o pecado. Está entendendo? Nem dói nele, não está nem aí. A mente dele já cauterizou, ele não está nem aí. Aí esse cara vai chegar no dia do julgamento. Ei, cutuque esse crente que está aí perto de você, diga assim, ei, vai ter o julgamento. A Bíblia diz, irmão, presta atenção, ó, que todos nós, grita aí, todos nós, estaremos diante do trono de Deus para esse grande julgamento. Todas as nossas palavras e todos os nossos pensamentos e todos os nossos atos vão ser julgados. Quem está me entendendo? Agora, irmãos, nós vamos passar por isso, em nome de Jesus. E tudo isso vai ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro. E nós estaremos livres disso. Nós não vamos ser encontrados nesse julgamento nus, sem as vestes de justiça que Cristo colocou em nós. Não somos nós, Cristo. Eu criei nele. Ele me lavou com o seu sangue, fui vestido com vestes novas, amém? Quem está me entendendo? Tá bom, em primeiro lugar, o que a graça fez com você? Ela exigiu uma resposta. Você já respondeu a pergunta da graça? Você já disse para Jesus sim? De verdade. Tá, e qual foi a segunda coisa que a graça fez contigo? Falei para mim. Ela produziu uma transformação, ela te deu vestes novas. Amém? Vamos levar a coisa a sério, né? Porque, irmão, eu nem ouço mais se pregar sobre isso na igreja. Não tem que pregar o evangelho. Não é verdade? Vestes de justiça. Amém? E tá, vamos terminar. A terceira coisa aqui que a graça fez com a gente, grita aí, ela nos convidou a uma parceria. Grita aí, ela nos convidou a uma parceria. Grita aí, bem forte, ela exigiu uma decisão. O que mais que ela fez? Ela produziu uma transformação. Eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Mudou. Cara, mudou, não é? Esses dias a gente estava conversando com uma pessoa lá em Palmas, que ela era conhecida como a barraqueira da família, a barraqueira da cidade. Meu irmão pisou em falso, se fez menção de pisar no pai dela, ela já partia para cima e era um negócio terrível, não é? Rapaz, é impressionante como que essa moça mudou, né? Um dia ela estava falando para a gente, eu não sei o que aconteceu comigo, eu acho que eu fiquei, né? Ela usou essa expressão, eu fiquei besta. Porque parece que as pessoas agora fazem muito pior do que faziam comigo, e eu não consigo bater mais nelas e brigar e gritar e fazer barraco. Eu disse, é porque a graça transformou você. Você tem uma nova veste. Uma veste de justiça. Algo mudou na sua vida. Quem está me entendendo aqui? Ela disse, tá bom, então a terceira e última coisa, querido, vamos lá. Ele nos convidou a uma parceria. Amém? Então olha só o que diz Mateus 22, 9. Agora, olha o que o rei vai dizer para os seus servos. Agora, vão pelas ruas, convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas, reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. Uau! O que fala isso, irmãos? É uma parceria. Se você está dentro da casa do rei, você vai querer ir convidar os outros. Se você está ali na casa do rei, meu Deus, olha essa, eu nunca vi um boi desse, eu nunca vi uma carne dessa, igual eu que não conhecia Angus, não é? Meu Deus, existe isso, eu pensava que era só no céu. Entende aquela carne assim, irmãos, macia, sobrenaturalmente gostosa. É uma coisa louca. Vocês estão com água na boca, peraí, por favor. Agora veja bem,
Aí o cara está lá, desfrutando disso, da vida abundante. Ele diz, eu vou chamar minha família, eu vou chamar meus amigos, eu vou chamar as pessoas que eu amo, eu vou lá. Aí eu fico imaginando essa cena, né? O rei diz, vão, meus servos vão, chamem outros para cá, para desfrutar do que vocês estão desfrutando. Aí eu fico imaginando essas pessoas saindo da casa do rei e indo atrás. Cara, vamos lá. Eu não sei nem como te contar o banquete que tem lá, a presença do rei. Vamos lá, né? Aí eu fico imaginando essa pessoa trazendo mais um. Aí o rei se alegrando, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O rei que você serve, o rei que te salvou, tem a alegria de ver pessoas salvas, de ver pessoas sendo resgatadas desse lugar de trevas eternas, de fogo que não apaga, de verme que não morre. O nosso rei tem essa alegria, esse prazer, e nós podemos dar essa alegria para ele. Estão comigo? Entende, irmãos? E aí o rei então manda eles irem, para eles trazerem essas pessoas. Então a igreja não é apenas convidada, mas ela é também enviada. Quem experimenta a graça torna-se mensageiro dela. Amém, queridos? Receber o convite implica assumir a missão de convidar outros. Evangelizar é uma questão de obediência, não de opção. O apóstolo Paulo vai dizer a si mesmo, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Como que eu, irmão, posso viver a minha vida? Pensa, eu já tive, depois que eu me converti, depois que a minha vida foi transformada, né? Eu saí daquela miséria que eu vivia, miséria em todos os sentidos, não é? Eu já cheguei a pensar, entendeu? Eu tenho uma irmã, né, que ela é muito rica, ela mexe com imóveis e em grande escala. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ela. E eu já pensei isso, né? Rapaz, vou cuidar do meu campo, não é? Vou cuidar dos meus negócios e vou cuidar da minha família. Não foram essas 3 desculpas que os caras deram? Mas quando eu penso, meu Deus, mas quantas pessoas estão se perdendo? Quantas pessoas estão indo para esse lugar de trevas eternas? Não, eu posso resgatar alguns. Sabe, eu lembro que quando eu assisti a lista de Schindler, há muitos anos atrás, assisti a lista de Schindler, irmão, aquilo mudou, aquilo foi um baque na minha vida, um soco no meu rosto, né? Aquele cara lá, o Schindler, que vê as pessoas indo para a câmara de gás, né? Indo morrendo, e ele é um empresário milionário, só curtição e tal, e ele não está nem aí para ninguém. Finalmente ele vê uma garotinha linda, né? O filme é em preto e branco, mas ela aparece vestida de vermelho, né? Um efeito do filme, não é? E aí quando ele vê que ela está indo para a câmara de gás, ele sai correndo desesperado, e ele quer subornar o guarda lá, e o cara, não, já era. E ela entra na câmara de gás, porque ele falava com essa menina. De vez em quando ele passava por ali, ela era uma criança judia, ele era alemão, e ele brincava com ela. Quando ele viu ela se perder na câmara de gás, ele ficou louco. Aí o que ele começou a fazer? Ele começou a contratar os judeus para dentro da empresa dele, para que eles não fossem para a câmara de gás, porque quem estivesse trabalhando não era morto. E ele começou a comprar esses caras. Ele ia com os guardas lá e comprava os judeus. Quanto é esse aí? Aí o cara dizia, isso daí ele é jovem, e dava um preço para ele, eu pago. Irmão, isso é uma história real, não é? Oscar Schindler. E aí ele comprava os caras. Aí quando termina a guerra, os judeus tudo se reúnem em volta dele, os que foram salvos. Eu não lembro exatamente quanto, mas parece que foi 1.300 pessoas que foram salvas pelo Oscar Schindler. E aí ele chegou ali, os caras comemorando a salvação. E ele olha para o carrão dele. Aí ele diz assim, meu Deus, esse carro eu poderia comprar 10 pessoas. Eu poderia ter salvado 10 pessoas. Ele olha o relógio dele e diz, meu Deus, 5 pessoas. Ou seja, ele começa a olhar para as coisas que ele tem. E começa a ver, meu Deus, eu poderia ter feito muito mais. O judeu, que é o líder lá, diz, você fez muito. Você salvou muita gente. Ele diz, eu poderia ter feito muito mais.
Eu poderia ter... Termina o filme, ele de joelhos, chorando, dizendo: eu poderia ter feito muito mais. Irmãos, nós estamos vivos. Nós estamos aqui. Nós podemos fazer muito mais. Nós podemos trazer as pessoas na presença do Rei, na casa do Rei. Vocês estão comigo? Então, se a graça te alcançou, se você foi alcançado pela graça, tem um desejo dentro de você de salvar os perdidos. Pastor, pois eu não estou nem aí para isso. Então, tem alguma coisa errada. Eu vim aqui te dizer isso. Nós precisamos repensar a nossa vida, a nossa eternidade. Porque se a graça não te alcançou, irmão, quem está me entendendo? É sério, né? Vocês ainda vão vir aqui na igreja? Vamos ficar em pé no nosso lugar. Amém, queridos? Então, se a graça te alcançou, vamos cantar essa música de novo. O que a graça fez comigo? Ela exigiu uma resposta. O que mais que a graça fez comigo? Ela produziu uma transformação interna e externa em mim. O que mais que a graça fez comigo? Ela me fez parceiro de Deus. Ela colocou dentro de mim um desespero para resgatar pessoas da vida eterna sem Deus, da vida eterna na escuridão, no lago de fogo, o verme que nunca morre. Eu quero deixar esse livro para você. Leia esse livro, Resgatado, do John Bevere. Leia esse livro, isso vai mudar a sua vida. Resgatado, muito gostoso de ler, muito rápido. A gente leu em 2 ou 3 dias lá, né, no Rio Grande do Sul. Muito rápido e muito delicioso. A gente sai desse livro e diz: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, não é? Aí logo depois, em seguida, você lê Movidos pela Eternidade. É o que a gente está lendo agora, Movidos pela Eternidade. A eternidade é real, irmãos. Amém? Cutuca esse crente que está perto de você. A Bíblia diz, né, que Deus colocou a eternidade dentro de você. Você pode, qualquer pessoa, até aquele cara que não quer saber de Deus, ele tem uma pergunta lá dentro: onde eu vou passar a eternidade? Porque foi Deus que colocou isso no nosso coração, né? Tem essa questão aí. Vamos resolver isso. Eu quero passar minha eternidade com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu quero estar lá na sala do banquete com Ele para sempre, pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Lá a gente vai ter férias de verdade, não é? Mas agora é hora de trabalhar. É hora de resgatar os perdidos. Enquanto nós louvamos aqui, eu quero deixar esses 3 desafios no seu coração. Preste bem atenção. Então, você já deu uma resposta para o Rei. O Rei está te convidando hoje à noite para o banquete. Você já disse sim para Ele? Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então a graça fez isso com você. Ela está exigindo uma resposta hoje. A segunda coisa que eu quero deixar com você aqui, depois do louvor, a gente vai voltar a conversar. Você foi transformado. Tem uma mudança dentro de você. Você sente que você está vencendo o pecado, porque a Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre você. Você gostaria de vestir essas vestes de santidade hoje à noite, de fazer essa aliança com Deus? Senhor, eu tenho vivido uma vida irresponsável. Eu tenho vivido, na verdade, no pecado, mas eu quero vestir essas vestes de santidade hoje à noite. E a terceira coisa, você tem buscado outras pessoas para desfrutar da vida abundante em Cristo Jesus? Você tem convidado as pessoas, você tem chamado elas para Cristo. Você virou um servo, porque a graça te transformou num servo de Deus, sabia? Aleluia, vamos adorar.